Então vamos lá, pessoal. Gente, esse treinamento que a gente está fazendo aqui, né, que é um treinamento sobre didática, né? E o que é a didática? A gente sempre, só para a gente poder relembrar, a didática é a arte de ensinar, certo? E o que acontece quando eu não sei o ensinar? A minha aula fica mecânica, tá? Então, pensa assim, né? Quando eu começo a preparar a minha aula, o que eu tenho que sempre pensar? Que eu vou ter sempre três tipos de aluno, tá? Eu tenho o aluno que ele conhece muito, eu tenho o aluno que conhece mais ou menos, e tenho o aluno que não conhece nada, né? E aí, o professor, né, o que ele tem que fazer? Ele tem que saber dosar essa aula dele, né? E muitas vezes, quando eu começo a trabalhar a minha aula, eu não me preocupo com isso, né? E é por isso que muitas vezes o aluno ele desiste do curso, ou o aluno ele acha a aula chata. Por quê? Porque ou a aula eu escolhi apenas um tipo de aluno, um nível de aluno, e eu preguei essa aula para ele. Então, logicamente, o aluno que conhece demais, a aula não apresenta. E o aluno que conhece menos, para ele nada vai dar certo, tá? Para a gente poder entender isso, né, que eu estou explicando, é importante lembrar da maiêutica de Sócrates. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da maiêutica. Não? Maiêutica quer dizer pare, certo? Então, toda vez que eu estou fazendo uma aula, que eu estou ministrando uma aula, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: fazer o aluno entender o processo do que você está ensinando para ele, certo? Por exemplo, né, vou pegar o exemplo do que Sócrates fazia. Sócrates era assim, ele chegava, uma pessoa perguntava assim, olha, aquela pessoa ela foi injusta comigo, né? Aí Sócrates falava para o pessoal, que legal, então você sabe o que é justiça? Sim, explique para mim. É mais ou menos isso, é fazer com que quando o aluno ele faz uma questão para você, ou ele traz uma certeza para você, é você tentar tirar dele o que ele conseguiu aprender naquele momento. Porque senão a tua aula ela fica apenas uma transmissão de conhecimento, tá? Ela não fica sendo uma aula onde o aluno ele aprendeu alguma coisa, certo? Então toda vez que eu estou ministrando uma aula eu tenho que pensar nisso, tá? Isso que eu estou ensinando, esse aluno conseguiu adquirir? Porque muitas vezes, né, a gente fica tão preocupado com o bendito cronograma, que isso é uma crítica minha, né? Eu acredito que o cronograma ele meio que engessa a aula. Por quê? Porque eu fico tão preocupado em dar conta de tipo, tem 10 itens no cronograma, eu tenho que explicar aqueles 10 itens. Que a aula em si, ela não fica interessante, né? Tem um filósofo que diz o seguinte, né? O valor da coisa não está na coisa em si. Isso quer dizer o seguinte, né? Que a tua aula, o valor da tua aula não pode estar na sua aula. O valor da tua aula tem que estar naquilo que o aluno vai conseguir fazer da sua aula, certo? Então, se por um acaso eu estou lá explicando, sei lá, vou pegar o exemplo aqui do Excel. Eu tenho lá o cronograma do Excel, tá assim. No cronograma tem que passar função C composto, C alinhado, C com E, C com OU, tá? E você viu que o seu aluno ele não conseguiu entender nem o C, ou não conseguiu entender nem a soma, né? O que vai acontecer com ele? Ele vai estar indo para a aula simplesmente porque ou ele pagou o curso ou porque a mãe está mandando, mas não porque ele está gostando da aula, tá? Certo? Agora, quando você consegue trazer isso, quando eu me preocupo com o aprendizado pelo aprendizado e não o aprendizado pelo mecanismo do aprendizado, o que é isso, tá? O aprendizado eu estou preocupado se o meu aluno conseguiu entender aquele conceito que eu passei, certo?
Sabe aquela coisa que quando o pessoal fala assim, né? Ó, por exemplo, você coloca assim, 4 mais 4 igual a 8. Aí o aluno fala, eu não entendi. E você repete, 4 mais 4 igual a 8. E o aluno fala, eu não entendi. E você repete. Não é que ele não entendeu o que você explicou, né? O que você falou. Ele não entendeu o conceito. Sabe aquela brincadeira que o pessoal fala assim, ó? Ah, entendeu o que é que eu desenho? É exatamente isso, eu tenho que desenhar. Se o aluno não conseguiu entender o que eu estou passando para ele, e pode ser qualquer coisa, tá? Eu tenho que dar um jeito de deixar para o aluno aquele conhecimento que eu tenho, né? Deixar claro para ele também. Por quê? Porque para mim tá cristalino, tá bonitinho, tá legal, mas para o aluno tá muito sombrio. Então, quando eu não consigo atingir esse nível de percepção do aluno, a minha aula fica ruim, tá? Até aqui, alguém comentar alguma coisa? Tô entendendo? Tá? Pessoal, Lucas, você que está chegando agora, né? Se você não me conhece ainda, né? Eu sou o Jorge, sou o responsável pelos cursos profissionalizantes aqui da escola. E eu tenho um jeito de falar que o pessoal acha que eu sou bravo, tá? Mas não sou não, é só o meu jeito de falar mesmo. Não, pode ficar em paz, eu tô de boa. Beleza, aí logicamente, qualquer coisa você pode comentar aí, tá? Tudo certo? Bem. José, eu vi você aí agora, seja bem-vindo. Né? Vamos lá, pessoal. Valeu. Né? Você também, já qualquer coisa você pergunta aí, tá? O que nós vamos ver hoje, tá? A nossa aula hoje é argumentação e retórica, tá? Por que é importante eu entender de argumentação? Porque a argumentação é o poder do convencimento, tá? Ok? Então muitas vezes você chega numa sala de aula, você está tão com medo de falar, ou você está tão receoso de montar alguma coisa, que você não consegue argumentar nada, tá? Então a gente vai entender um pouco sobre argumentação e retórica, tá? Então, o que é a argumentação? É o processo de apresentar razões lógicas, evidências e justificativas para apoiar uma determinada posição, opinião ou ponto de vista. Tá? Então, quando eu começo dentro da minha aula, eu tenho segurança do que eu estou falando, você vai notar que o aluno ele começa a ganhar a sua aula. Por quê? Porque ele entendeu que você domina. É só você pensar assim, ó. A hora que você está passando alguma informação para o aluno e você vê que você não domina, automaticamente você vê que você perdeu a sala. Por quê? Porque está faltando domínio. Então o que é isso, né? É uma coisa que eu sempre comento com todos os professores, que é o seguinte, né? Você chegou hoje e você falou assim, ó, hoje eu vou dar aula, por exemplo, lá de Word, hoje eu vou dar aula de formatação de texto. Não importa o restante que ficou ali, mas a formatação de texto eu tenho que dominar pra caramba. Por quê? Porque você está se propondo a ensinar a formatação de texto. Ok? Ah, mas e se o aluno perguntar para mim sobre bala direta? Bom, bala direta, olha, você pode até explicar assim superficialmente, falar, olha, mas isso é um ponto que a gente vai ver lá na frente. Por quê? Porque aquela aula que você se propõe a passar, ela tem que ser... Gente, eu não gosto muito desses termos, tá? Mas assim, ela tem que ser meio que cantadora. Por quê? Porque o aluno tem que sair daquela aula com aquilo que você se propôs a ensinar. Certo? Eu quando fazia curso de informática, né, principalmente Excel, qual era a minha raiva? Era que o professor ia lá, ele colocava na tela uma planilha maravilhosa, com um monte de coisa, e ele não sabia explicar. Ele colocava, olha que legal isso, aí começava, aqui você faz isso, aqui você pega B2 menos B2 dividido por não sei o que. Só que eu não sabia o que era B2, não sabia o que era 2, não sabia o que era C2. Tipo, legal, ele sabe fazer, mas... E eu não conseguia. E quando você perguntava alguma coisa para ele, ele não conseguia ter o argumento suficiente para ensinar para mim. Tá? Então a argumentação é isso. É eu explicar o porquê que eu estou ensinando aquilo. É explicar para o aluno, olha, hoje a gente vai aprender aqui a função, a célula, e o que é uma célula. Por que a gente usa uma célula? Quando você passa isso para o aluno, ele vai pegar confiança em você. E daí, tá? Logicamente você não vai fazer isso, mas você pode falar besteira que for e ele vai assumir aquilo. Por quê? Porque você está falando com tanta segurança e com tanta firmeza que ele vai acreditar no que você fala. Certo? Por isso que a argumentação, ao mesmo tempo que ela é muito boa, ela é prejudicial por causa disso. Porque se eu sou uma pessoa que tenho
um poder da oratória, por assim dizer, eu falo muito bem, eu consigo fazer com que as pessoas se encantem com o que eu falo, né? O que acontece? Eu posso falar qualquer besteira e a pessoa cai. Então o professor tem que também ter essa visão. Eu estou falando aquilo que realmente é válido, aquilo que eu estudei, aquilo que eu pesquisei, aquilo que vai ser importante para o dia a dia dele, ou simplesmente eu tô aqui, falando groselha, tá? Então esse tipo de coisa também é ruim, é meio complicado, tá? Alguém comentou alguma coisa? Tá tranquilo? Beleza, então vamos lá. Bom, o que é o convencer alguém? A argumentação é quando você quer fazer alguém acreditar ou concordar que você está dizendo ou defendendo. Então veja bem, tá? Tem uma técnica que eu abomino, que é aquela técnica do concorda comigo, tá? Não sei se alguém aqui já usou isso, mas a pessoa fala assim, né? Olha, você concorda comigo que isso? Não. Né? Por quê? Porque quando você faz isso, você está forçando a pessoa ao convencimento. E logicamente, quando você é o professor dela, tá? Essa pessoa, ela vai ficar meio com receio de discordar de você. Mas se você consegue colocar de uma outra maneira o que você está ensinando, e você consegue colocar exemplos práticos, exemplos que ele usa no dia a dia, tá? Que é muito comum, que aqui quem fazia isso muito era Paulo Freire, que ele fazia o seguinte: tudo que ele explicava no cotidiano da pessoa. Então, por exemplo, tá? Assim, eu acho muito bonito, né? Isso aqui é uma crítica que eu vejo que muita gente faz, que é o seguinte: eu faço um treinamento, eu vou dar um curso, e eu tô falando do exemplo lá de Washington, de, Connecticut, da Irlanda, né? Logicamente, tipo, porque a escola XYZ ela tem louças digitais. Gente, legal, tá? Mas essa é a realidade, tá? Então eu tenho que sempre trabalhar com a realidade que eu tenho e a realidade do meu aluno. Não adianta eu explicar para o aluno, por exemplo, que nunca trabalhou na vida, uma função de Excel sendo aplicada numa empresa. Para ele aquilo não vale nada. Por quê? Porque ele não é do cotidiano dele. Assim como não adianta eu explicar para um cara que já trabalha, que já tem uma vida profissional, algo que ele viu lá no ensino primário. Para ele também aquilo não adianta nada. Por quê? Porque eu não vou conseguir convencê-lo, porque está fora da realidade dele. Certo? É por isso que a gente, quando começa a dar uma aula, eu tenho que fazer o que nós chamamos de perguntas geradoras. É perguntar: o que você conhece? Né? Você já ouviu falar disso? O que você pode responder para mim sobre tal coisa? Aí sim você vai ter argumentos o suficiente para poder convencer o seu aluno e fazer com que aquela aula seja interessante para ele. Porque se eu pego um texto, né, ou pego um conteúdo e eu começo a dar minha aula da minha cabeça, aquela aula está na minha cabeça, está bonito, né? E logicamente, como eu falei, muitas vezes o aluno não vai te contestar porque você é o professor dele, né? E a aula para ele fica ruim. E daí o que acontece? Ele vai 1, 2, 3, chega uma hora que ele cansa. E veja, ele não está cansado do curso. Por quê? Porque ele vai precisar fazer esse curso. Então, porque se ele quis fazer o curso de informática, de inglês, de, alemão, não importa. É porque ele viu uma necessidade para ele naquilo. Certo? E quando ele desiste desse curso numa necessidade, logicamente existe lá a coisa do trabalho, do emprego, enfim, tá? Mas tem muita gente que desiste do curso não porque o professor é ruim, não porque a escola é ruim, mas porque aquele curso não atingiu a ele. Tá? Então é isso que é muito importante também, que muitas vezes fala assim, né? O pessoal fala: o professor é ruim. Não, o professor não é ruim. O professor está fazendo o melhor possível. O que acontece é que, como muitas vezes o professor é engessado num cronograma, é engessado num tempo XYZ de aula, ele é engessado num livro, né? Ele não consegue fazer isso, ele não consegue ter com a sala de aula fazer as perguntas geradoras, tá? É como, por exemplo, aqui no pessoal do profissionalizante, o que eu faço? Você tem o material, você tem o cronograma, você tem o currículo, se vira.
Então, se chega o professor e fala, eu quero passar isso e isso na aula, posso? Fica tranquilo. O seu aluno vai conseguir entender isso que você está passando? É pertinente ao que você acredita para sua turma? Beleza. Porque muitas vezes a gente não consegue fazer uma aula ficar rica por causa disso. Eu fico muito engessado em cronograminha, eu vou falar isso aqui, o pessoal vai bater em mim daqui a pouco, né? Mas é uma realidade, entendeu? Então a gente tem que ter um cuidado, tá? Quer dizer então que eu vou pegar o meu cronograma e jogar fora? Não, porque você tem um currículo, tá? E eu sempre explico, o currículo é o que você tem que passar no curso, certo? Então o currículo está lá, você tem que passar 8 aulas de Excel, tá? Não importa o que você vai passar nessas 8 aulas de Excel. Se o aluno sair com um conhecimento de Excel, valeu a pena. Por quê? Porque depois ele vai falar, nossa, que legal, quero aprender mais. Eu acho que isso aqui tá bacana. Agora, se você passou 10 aulas de Excel usando o currículo e o aluno não aprendeu nada, ele fala, nossa, esse curso aqui é um lixo. Tá? Não sei se vocês concordam, discordam. Comentem aí, por favor. E aí, pessoal, fale comigo. Muito obrigado, José. Tá? Então, gente, é isso, né? Às vezes a gente fica tão preocupado em apenas passar um conteúdo que eu não consegui trabalhar com aquilo, né? E aí você não consegue convencer ninguém daquilo que você está querendo passar, porque ficou uma aula tão chata, tão mecânica, e o aluno ele vai sempre concordar com você porque você é o professor, tá? Vamos lá, continuando aqui. Pensar ou agir, tá? O que acontece? Muitas vezes também, eu enquanto professor, eu tenho a falsa ideia de que eu tenho que conhecer tudo, certo? E você não tem que conhecer tudo, certo? Você não precisa ter as respostas na ponta da língua, certo? Ok? Então eu tenho que entrar numa sala de aula com essa visão também. Eu tenho que entender primeiro que eu sou um ser humano, que eu posso errar, que eu posso, sei lá, tem um dia que eu, sei lá, acordei cansado pra caramba, enfim, tem um monte de coisa. Então, eu sempre preciso, então, quando eu entro na sala de aula, eu preciso, antes de qualquer coisa, eu tenho que pensar. E o que é o pensar? O pensar é, para uma aula, o que eu quero passar para esse aluno? Qual é o conteúdo que eu tenho? Qual é o meu, como que está a minha disposição física, emocional, tá? O professor hoje, muitas vezes, ele não se preocupa com o bem-estar emocional dele. Aí ele entra na sala de aula de olho virado e qualquer questão que algum aluno faz para ele, dá uma patada no aluno. Porque ele é ruim? Não, porque simplesmente o emocional dele não está legal, tá? Certo? Só que a gente tem aquela coisa, eu fico tão preso ali, eu preciso dar aula, eu preciso não sei o que, eu preciso não sei o que, porque senão o pessoal vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, eu posso muito bem chegar e falar, olha pessoal, hoje eu não estou legal, minha aula, ou sei lá, pessoal, hoje eu preparei um exercício para vocês, vocês vão fazer o exercício, terminou o exercício, podem ir para casa, certo? Porque muitas vezes, né, a gente fica nessa preocupação também, né, tipo, eu não estou muito legal com isso, né. Bom, então vamos lá. Então, quando eu estou trabalhando com pensar, também é isso, eu preparei minha aula, certo? Aí vamos dizer o seguinte, você preparou sua aula, aí você, eu vou utilizar um vídeo do YouTube, eu vou utilizar um áudio não sei da onde, eu criei uma animação XYZ, blá 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 blá. Aí você chegou na sua aula e acabou a energia, certo? E aí, gente, se muitas vezes eu simplesmente falar, sinto muito, eu vou levar o aluno para casa, tá? E você viu que você tem lá 10 alunos, essa coisa de você mandar o aluno embora para casa simplesmente porque acabou a energia é meio complicado, tá? Já vou explicar para você isso aqui. Então, mas é informática. Eu não consigo dar informática sem energia. Bom, você pode colocar umas 3, 4 coisas na lousa, fala para o aluno escrever e você aplica, tá? Porque veja bem, né? Quando eu estou agindo, e é uma coisa que é muito importante também os professores entenderem, e isso vale para qualquer tipo de curso que você for dar, seja ele profissionalizante, curso de formação,
é que o aluno, quando você está numa sala de aula, ele te respeita quanto professor, certo? E é muito comum acontecer o seguinte, tem professor que ele, muitas vezes, porque é um curso profissionalizante, ele não se leva a sério. É aquela coisa assim, bom, né, logicamente, não é o que acontece aqui, mas eu já vi professor assim, é curso profissionalizante mesmo, qualquer coisa que eu passar tá tranquilo, eu posso chegar atrasado, eu posso, porque o aluno não vai esquentar a cabeça. Só que comece a reparar, tá, no como que o aluno ele vai vestido para sua aula. Dá uma olhadinha, começa a reparar. Você nota que muitas vezes a menina ela se maquia, o aluno ele coloca uma camiseta mais bonitinha. Comece a ver isso. Por quê? Porque para ele aquela aula é um evento social. Tá? Para ele aquilo é o que manda. Aquele sábado, 10 horas da manhã, que ele tem que dar aula, que muitas vezes a gente não gosta, mas para ele aquilo é o ápice da semana dele. Né? E o professor ele tem que ter essa noção. Então, ele tem que dar a melhor aula possível dele. Tá? Certo? Porque é isso que eu tenho que pensar e agir. Que às vezes eu tô lá meio revoltado com o mundo e que se exploda eu vou dar minha aula qualquer. É por isso que eu sou um dos defensores que é aquela coisa. O professor deu mais de 3 aulas no dia, o bicho pega. Ele não consegue. Por quê? Porque a primeira aula dele é muito boa, a última aula dele ele tá um carro. Não porque ele quer dar uma aula ruim, é porque ele já foi sugado, ele já usou todos os argumentos dele, ele já usou todas as ideias que ele tem, tá? E querendo ou não, né, você vai se desgastando. Então a gente tem que pensar nisso, né? Vamos lá. Aí nós temos os bons motivos. A argumentação não é apenas falar aleatoriamente, envolve apresentar razões lógicas, fatos, exemplos ou evidências sólidas que apoiem seu ponto de vista. Então, de novo, né, vamos voltar aqui um pouquinho para o nosso tema, né, que é a argumentação. O que acontece? Quando eu vou preparar minha aula, tá, o que é o ideal? O ideal é que você tenha uma gama de ferramentas para poder abalizar o seu argumento. Tá? Então, por exemplo, eu vou explicar lá no PowerPoint o que é uma animação, certo? Então, se eu conseguir pegar um vídeo no YouTube mostrando uma animação, como que é feita uma animação, ou pegando uma animação inteira, tá? Isso tudo são argumentos que eu consigo trazer para o aluno para que ele possa entender o porquê que ele vai aprender. E outra, sempre trazer para a pessoa que está aprendendo algo prático para a vida dela, certo? Tá? Sabe aquela coisa que muito professor fala assim, né? Por que eu estou aprendendo isso? Onde que eu vou usar isso na minha vida? Aí o cara fala assim, você vai usar na prova. Nunca fale isso para o aluno, tá? Por quê? Porque você está fazendo isso, você está menosprezando o aluno e menosprezando o que você está ensinando para ele, tá? Por quê? Porque se ele, por exemplo, se pergunta assim, por que eu tenho que fazer uma animação no PowerPoint? Aí você fala, então, olha, quando você for para uma faculdade, você vai ter que fazer apresentações que mostrem lá o seu conteúdo e você começa a mostrar para ele os bons motivos para ele fazer qualquer coisa. Porque se eu não faço isso, tá? Se eu trato com desdém, tá? Aquela coisa, porque entendam, como eu acabei de falar no começo lá, a utilidade da sua aula não está na sua aula. A utilidade da sua aula está depois da sua aula. Está para a vida dele. Está para aquilo que ele vai aplicar. Certo? Então a minha aula ela basta por si mesma. Tá? Certo? Então se o aluno ele não aprendeu nada na minha aula, a minha aula valeu para mim. Só que eu tenho que pensar, a minha aula ela tem que valer para depois. É mais ou menos assim, tá? O exemplo que eu sempre dou quando eu estou dando aula de filosofia, que é o seguinte: você não aprende, quando você está aprendendo a ler, você não aprende a ler todas as palavras do dicionário, certo? Mas depois que você aprendeu a ler, se eu te der um dicionário, você sabe ler todas as palavras do dicionário. Por quê? Porque aquela aula que você aprendeu a ler, ela não valeu para aquele momento, mas ela vale para hoje. E é isso que você tem que sempre pensar na sua aula. A minha aula ela não pode valer para agora, tá? Ela tem que valer para depois, a hora que a pessoa está fazendo alguma ação e ela entendeu aquele conceito
de aula, ela entendeu aquele conceito que você passou para ela, ela conseguiu entender onde que eu vou usar, sei lá, essa frase, onde eu vou utilizar essa célula, onde eu vou utilizar essa ação. É isso que faz uma aula legal, tá? É por isso que eu tenho que sempre apresentar para o aluno os bons motivos, explicar para ele o porquê que aquele conteúdo que eu trouxe na aula ele é importante, tá? Então veja, a gente já começou lá, né? Eu peguei o aluno, eu conversei com o aluno, eu entendi o que ele quer, né? Eu entendi qual é a origem dele. Oi. Pode falar, José. Eu acho que o José só se enganou, mas tudo bem. Então vamos lá. Então, o que acontece? Então vamos lá. Eu entendi a minha aula, eu entendi o que o aluno quer, eu consegui entender qual é a origem dele. E agora o que eu estou fazendo? Eu estou dando para ele bons motivos para ele aprender aquilo. Eu estou mostrando para ele onde que ele vai aplicar isso no dia a dia, né? Vamos lá. Bom, aqui nós temos, né, como é que vai funcionar a argumentação. Nenhuma argumentação pode ser feita de improviso, pois pode ser frágil ou inconsistente, é necessário planejar. Certo? Então veja, tenta traduzir essa argumentação para sua aula, entendeu? Tá? O professor, gente, ele tem que ter tempo para preparar a aula, né? E existe uma lenda que diz assim: ah, você com 2 horas você prepara uma aula. Gente, não tem ser humano que faz isso, tá? É impossível você preparar uma aula em 2 horas. Você prepara um exercício em 2 horas? Prepara. E a aula? A aula não. A aula você tem que sentar, você tem que analisar, você tem que saber prós e contras, você tem que ver a sua turma, certo? Então eu tenho que entender, eu vou fazer uma aula, essa aula aqui, por exemplo, eu vou fazê-la no sábado, eu vou começar a prepará-la na quarta-feira, tá? Por quê? Porque eu não posso chegar lá no improviso, eu tenho que fazer anotações, tá? Então muitas vezes eu chego lá, eu peguei o conteúdo, jogo lá na tela e vamos ser felizes. Tá? Quando que você vai conseguir fazer isso? A hora que você tiver um domínio muito grande do conteúdo que você está passando. Mas o conteúdo é novo, esquece, você não vai fazer isso em 2 horas. Eu sei que tem muita gente que fala isso para vocês. Não, imagina, em 2 horinhas você faz um conteúdo legal de aula. Gente, por experiência, tá? Você não faz. Tá? Imagine assim, ó, tá? Imagina que você vai começar a dar um curso de Power BI. Você nunca viu Power BI na vida. Aí você fala assim, você vê uma aula hoje, daqui na próxima semana você dá a mesma aula. Não funciona assim. Por quê? Porque você vai ter que pegar aquela aula, depois você vai ter que entender aquilo que você aprendeu, depois você vai ter que criar situações para dar aquela aula. Isso você não faz em 2 horas. Tá? Quem fala isso, gente, na boa, é porque nunca estudou didática na vida. Entendeu? Porque eu tenho sim que ter um tempo muito grande para eu preparar minha aula, certo? Mas agora eu já domino, beleza. A hora que você domina, o que você faz? Você cria exercícios novos. Por quê? Porque você já entendeu o conceito. E a hora que você entendeu o conceito, para você criar um exercício é muito fácil. Mas enquanto você não entendeu o conceito, você demora muito. Tá? Não sei se ficou claro isso que eu expliquei para vocês. Ficou? Beleza, então vamos lá. Bom, aí nós temos alguns tipos, né? Que é a argumentação escrita, é o raciocínio mais a produção textual. Então é o seguinte, eu vou preparar minha aula. O que eu vou fazer? Eu vou pensar a minha aula e depois eu vou escrever. Certo? Não. Ok? Ele tá dando treinamento de didática aqui. Cara, igualzinho. Vejo ele lá. Não, eu não vejo professores falando sobre esse treinamento. Não tem ninguém aqui no treinamento. Vamos lá, argumentação oral. A argumentação oral é o quê? É o raciocínio, mais a produção textual, mais a fala. Entenda isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é importante. Eu sei que fazer uma produção textual de uma aula é chato. Mas aqui, né? A gente viu que quando eu vou fazer meio que na fúria, não dá certo. E o que é essa produção textual? É exatamente escrever o passo a passo. Na aula 1 eu vou passar isso, na aula 2. Ou, como que eu faço a função
C, igual C, abro parênteses e tal. E eu vou escrevendo isso. Eu sei que parece ser meio besta, mas depois que eu falei isso, depois que eu entendi esse processo, o que acontece? Eu saio da produção textual para fala. E você vai notar que aquilo que você conseguiu explicar fica muito mais claro para você também. Certo? Por quê? Porque primeiro você escreveu, você pensou o que você queria, depois aquele pensamento você deu corpo a ele, tá? E o que é o dar corpo ao pensamento? É você escrever. E depois que eu dou corpo a esse pensamento, eu vou ter que dar um jeito de falá-lo, tá? Por isso que tem a entonação, que tem a maneira de você falar, tem o timbre de voz que você usa. Tudo isso ajuda a sua aula a ser mais ou menos interessante. Tá? Estamos acabando, gente. E nós temos algumas coisinhas que é importante a gente entender. Primeiro, que é uma tese. Uma tese é a ideia principal, a opinião central que você quer compartilhar em um trabalho, como ensaio, um discurso, uma pesquisa. Então entenda que toda a sua aula é uma tese. Tá? Ok? Então toda aula que você vai ter, ela tem uma ideia principal e o que eu quero com essa ideia principal, né? O que eu quero que o meu aluno saia conhecendo hoje? Eu quero que meu aluno saia conhecendo hoje sobre gráfico de linha no Excel, certo? Então esse é o raciocínio. Como que eu faço um gráfico de linha? Eu vou lá e começo a escrever. O gráfico de linha ele é usado quando eu tenho que mostrar uma variação de tempo. Ótimo. Então, se é um gráfico, ele tem que mostrar uma variação de tempo, eu tenho que fazer o quê? Uma tabela que tenha tempo. Certo? Depois, o que eu faço? Eu vou explicar isso na fala para o aluno. Certo? Porque muitas vezes, né, eu sei que parece ser meio óbvio o que eu estou falando para vocês, mas muitas vezes o que está na minha cabeça, se eu não faço a produção textual, eu não consigo dar uma aula boa. Tá? É só você prestar atenção. Tenta dar uma aula que você viu uma coisa tipo a meia hora e você não fez uma anotação sequer e vai tentar dar aula. Você vai ver que fica muita lacuna. Por quê? Porque está faltando pedaço, está faltando alguma coisa, ou seja, você apenas entendeu aquilo. Só que você ainda não criou o raciocínio e não fez a produção daquilo. Tá? Vamos lá, pessoal. Aí nós temos aqui os pontos, né? O que é uma ideia da tese? O que é uma ideia principal? A tese é como ponto principal que você está tentando transmitir. É a mensagem central que o seu trabalho, a sua aula está comunicando. Aí eu vou ter a defesa. Por que eu vou explicar aquela aula? Tá ali, ó. Você vai usar argumentos, evidências e exemplos para apoiar e explicar a sua tese. É como construir um caso para mostrar por que a sua ideia é válida e importante. Então veja, por que eu vou explicar para o aluno, por exemplo, eu não sei muito de inglês, mas vamos dizer que eu quero explicar para o aluno sobre os verbos imperativos em inglês. Não sei se existe, tá? Se eu estiver falando alguma coisa errada, vocês que falam inglês me ajudem aí. Então não adianta eu só chegar e falar para o aluno, eu vou explicar isso. Ou melhor, vou colocar na lousa. Você tem que explicar por quê. A gente vai aprender isso porque é utilizado em tal lugar, é feito isso, é feito aquilo, blá 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 blá. Certo? Com isso você faz o quê? Você convence o aluno que aquilo que você vai estar explicando é importante. Tá? Certo? Então sempre assim, a sua aula ela tem que ser apresentada a partir do momento que você conseguiu mostrar para o aluno que aquela sua aula é importante. Aquele conteúdo que você está apresentando para ele é interessante. Certo? Porque ele vai usar no vestibular? Não, porque aquilo pode mudar a vida dele. Tá? Porque aquilo que você está explicando hoje, ele vai, sei lá, falar com o pessoalzinho lá do grupo dele, e ele vai conseguir ter argumentos mais importantes. É isso que é a função da aula que você está passando. Tá? E a clareza, tá? Uma boa tese deve ser clara e específica, ela não deve ser vaga ou ambígua, para que os leitores ou ouvintes entendam exatamente o que você está defendendo. Tá? Então veja, eu sempre devo partir do pressuposto que o aluno ele não conhece tudo que eu estou passando, certo? Então anote, faça anotação mesmo, escreva na lousa, abre um bloco de notas, faz alguma coisa ali,
para que o aluno entenda o conteúdo daquilo que você está passando para ele. Tá? O aluno ele tem que ter clareza naquilo que você está ensinando, né? E é isso que é o interessante dentro da didática, porque daí, tipo, se um aluno não entendeu de uma maneira, você, logicamente, como você já tem aquela produção textual, você já tem o raciocínio, fica muito mais fácil para você criando N exercícios, N exemplos, porque você já entendeu isso daí. Agora, se eu não tenho essa produção textual, eu não tenho essa clareza do entendimento, eu nunca vou conseguir colocar mais que 2 exemplos. Por quê? Porque eu parei naqueles 2 exemplos e acabou. Eu não consigo ir além, tá? Porque ficou faltando coisa para mim também, né? E eu tenho a guia, né? Que a tese atua como um guia para o seu trabalho, ajuda a manter o seu trabalho organizado e direcionado, garantindo que você não divague para assuntos relevantes, certo? Então aquilo, eu vou explicar sobre, deixa eu pegar aqui, eu vou explicar sobre o design de uma logotipo dentro do Illustrator, tá? Esse é o tema da aula. O que eu tenho? Eu vou criar uma guia. O que é uma logotipo, como que ela é usada, por que ela é usada, o que eu tenho que fazer, onde eu vou me basear nisso, onde que foi usada, o que é a ideia central, o que é isso. Então eu vou criando uma guia para que o aluno entenda essa ação, certo? Ah, Jorge, mas aí eu vou demorar 1 hora para explicar uma coisinha. Não importa, tá? Desde que o aluno entendeu aquilo que você quis passar. Porque para o aluno não é só interessante que ele tenha lá, olha que legal, hoje eu peguei lá do livro de inglês como é que é? A página da 10 a 20, eu terminei meu cronograma. Ótimo, o aluno saiu aprendendo 2. Por quê? Porque o aluno ele é um papagaio, tá? Ele só faz aquilo que você manda. Ele é um repetidor, certo? Só que daí o que acontece? Por que muitas vezes a gente vê que o aluno ele não faz um exercício, ele não traz, ele não produz? Porque você não deu nenhum motivo para ele fazer aquilo. E eu não estou falando apenas da prova, tá? Eu estou falando que você falou para ele, ó, faz isso, né? Só que para ele aquilo não é interessante. Ele não tem por que fazer, certo? Que nem, por exemplo, né? Quando a gente faz aula de música, né? Se você não aprende direito, por exemplo, né? Você estava lá fazendo aula de música e o professor te passou o acorde de dó. Se você não aprendeu direito o acorde de dó, ele não consegue ir para o acorde de mi. Por quê? Porque você não entendeu legal, tá? Eu deixei de aprender. E por que eu deixei de aprender? Porque aquele professor não me fez ser motivado a estudar. Ah, então o professor tem que ser motivador? Sim, tá? Entenda que o professor ser motivador não quer dizer que o professor tem que ser palhaço, tá? Fazer aquelas aulas show, não. Ele tem que mostrar para ele que aquilo que você está ensinando é importante para a vida dele, para a carreira dele, para o trabalho dele, tá? Senão, o que acontece? O aluno vai achar que porque se eu trato com desdém a minha aula, o aluno também vai tratar com desdém. E eu não posso fazer isso. Eu tenho que mostrar para ele que aquela aula que ele está tendo é maravilhosa, tá? Aquele conteúdo. E eu tenho que ter a centralidade. A tese é o ponto focal do seu trabalho. Todas as informações e argumentos que você apresentar devem estar relacionados de alguma forma à sua tese. Então aquilo, se eu comecei a minha aula falando sobre gráfico de linha, eu tenho que terminar com gráfico de linha, eu tenho que dar exemplos sobre gráfico de linha e tenho que mostrar para ele onde ele vai usar isso na vida dele com o gráfico de linha. Certo? Então a minha aula tem que ter um sentido só. E isso tem que fazer sentido para o meu aluno, tá? Então muitas vezes, né, como eu tenho aquela coisa, eu tenho 200 mil coisas para fazer, tá? E aí eu não consigo fazer a centralidade da coisa, certo? Ah, Jorge, mas eu tenho 2 horas de aula, tá? Eu acho que eu encerrei todo o conteúdo 1 hora só. Beleza, você encerrou aquele conteúdo e quando você for abrir um novo conteúdo, deixe isso claro para o aluno. Ó, a gente enterrou aquele conteúdo que eu estava falando sobre gráfico de linha, a gente terminou em 1 hora. Tira as dúvidas que precisa.
Ótimo, então agora a gente vai começar um outro conteúdo. E utiliza de novo todo o processo da tese. Vou pensar, vou escrever, vou fazer. Então, nota que o trabalho do professor, ele, além de ser repetitivo, e para muita gente é muito chato, ele tem que ser progressivo e ele tem que ser um estudo contínuo. Ok? Porque até a gente, enquanto professor, enquanto ser humano, chega uma hora que a gente não aguenta mais. Nossa, eu falei durante 2 anos sobre como montar um gráfico de barra. Beleza, faça um gráfico de barra agora, mas faça diferente. Tenta utilizar outras coisas. Oi, José, pode falar. Você tá mandando perdão porque tinha deixado o áudio ligado. Ah, tá, entendi. Muito bom. Agora vamos lá, pessoal. Gente, eu vou terminar isso aqui que daqui a pouco tem uma reunião também, não vai dar pra gente terminar muito tempo não, tá? Então vamos lá. Ser categórico. Categórico significa dizer algo de forma muito direta e definitiva, sem condições ou exceções, tá? É como quando você afirma algo de maneira tão firme que não deixa espaço para dúvidas ou interpretações diferentes. É aquela coisa, você explicar por A mais B que 2 mais 2 são 4, tá? Isso é você ser categórico. Tá? Então eu estou explicando para a pessoa de tal maneira que não tem como a pessoa ela conseguir fazer uma contra-argumentação contigo, certo? Pessoal, vou dar uma parada aqui agora. Alguém quer comentar alguma coisa? Quer perguntar alguma coisa? Falei muita coisa errada? Lucas, você que é novo aí? Beleza? Então tá, pessoal, então... Tudo bem. Tá tudo bem? Gente, como eu tenho uma reunião daqui a pouquinho, né, semana que vem a gente continua falando disso, tá? E nós vamos falar sobre propósitos na próxima aula, tá? O que é um propósito, por que o professor tem que ter propósitos e por que isso é importante na didática, tá? Só avisando, tá, Lucas, que isso aqui não é aula de autoajuda, tá? Que pode parecer, mas é uma aula de didática, correto? Né? O pessoal que me conhece aí há mais tempo sabe que eu não sou muito fã de autoajuda, né? Mas é interessante que a gente entenda que o processo de didática ele vale para qualquer aula que você for dar na sua vida, certo? José, quer comentar alguma coisa? Eilson, Andressa? Então beleza, pessoal. Agradeço a paciência de vocês, tá? Semana que vem a gente consegue fazer a 1h30 da tarde? Fica melhor pra vocês? Tá, beleza. Então semana que vem a gente faz 1h30 aí. Pra mim fica melhor 1h30. Beleza, então tá. Então semana que vem a gente faz... É que assim, pessoal, como eu já tinha combinado com a Fernanda que ia ser a 1, né? Então a gente... Só que daí semana que vem a gente faz 1h30 então. José, tá tranquilo? Tá de boa? Quer comentar alguma coisa? Pode ser José Paulo ou José Vieira, um dos dois José aí. Eu tô tranquilo, eu anotei aqui bastante coisa. É bem legal, bem interessante. Beleza. José Vieira? Eu também achei bem legal. A maior parte das coisas que você falou, tipo, a gente já aplica no inglês, né? Que quando você ensina alguma coisa no inglês, você já tem que levar para a vida deles, né? Porque não tem o que fazer, senão eles simplesmente não incorporam, né? Sim. Muito bom. Então é isso, gente. Obrigado e até semana que vem, se Deus permitir. Valeu, Jorge. Obrigado. Falou, obrigado, José. Falou, Lucas. Até mais, José. Tchau, tchau.